calma, não fale isso, tá? Pastor Júlio, mas você não ia sair da internet? Calma, vou até arrumar aqui que nós estamos ao vivo. Calma, calma que eu vou trazer para vocês a interpretação. Olha como que é legal ser pastor fazendo sozinho, ó. Tudo tem que fazer sozinho, né? Mas é sozinho que eu venci até hoje. Então eu tenho certeza que Deus vai fazer com que eu sozinho vença mais esse fato. Presta bem atenção no que eu vou falar. Muita atenção. Pastor Júlio, o senhor disse que não ia fazer mais live. O senhor disse que não ia fazer, e realmente não vou fazer mais. Meu Deus, é difícil aqui. O que acontece? Por que eu estou ao vivo? Do vídeo que eu fiz ontem, falando a minha separação de lives, ele se consiste de novo. Por que eu falei pelo amor de Deus no título? Porque, meus irmãos, o ser humano, os crentes, eles não entendem, parece que eles têm uma dificuldade de entender as coisas. Estou recebendo centenas de e-mails dizendo: Pastor Júlio saiu da internet, o canal não existe mais. Meus irmãos, pelo amor de Deus, eu preciso de um tempo para mim. E eu vou explicar por que eu preciso desse tempo. Meu Deus do céu, como é difícil. Como é difícil. Não sei como os irmãos ainda conseguem dizer que tem sabedoria dos céus. Meus irmãos, de novo eu estou ao vivo. Olha que situação. Era para mim estar em oração. Mas através dessas questões que para vocês viram loucura, vocês não deixam eu quieto. No meu tempo, que eu preciso de orar, que eu preciso de buscar. Aí eu tenho que abrir uma live para falar por que eu estou saindo e por que eu estou se afastando. Eu prometo diante do Espírito Santo que essa será a última explicação por que eu estou me afastando. Então, mesmo que eu demore uma hora aqui, eu vou dentro da Bíblia Sagrada e vou explicar qual foi as minhas experiências desse afastamento. Pelo amor de Deus, me deixe o meu tempo. Deus me chamou, eu não posso ficar vindo aqui na live. Era muita em oração agora. Vamos lá. Meus irmãos, tenho resistido um ano e meio, trabalhando, dormindo pouco, dormindo mal, comendo mal. Tenho lutado, porque vocês podem ver que eu estou com a barba grande, porque eu não vou mais fazer barba, fazer dias de proibição. Então, quem sabe quando eu voltar, antes de eu voltar, eu vou estar com a barba aqui. Eu não quero saber, eu não vou sair de casa se não for necessidade. Já coloquei os outros obreiros que estão na externa, na rua, para fazer todo o trabalho que eu fazia, né? Porque aqui realmente é um trabalho. A Igreja SA é um trabalho, é uma empresa, se você olhar bem, porque cada um tem seu cargo, cada um tem sua função. E não é fácil você administrar tudo isso. Presta bem atenção. E esse vídeo vai edificar você. Então, por favor, as postagens vão continuar, né? As postagens vão continuar. O que não vai continuar é eu aqui ao vivo como estou agora. A não ser a Santa Ceia agora, a próxima, que vai ser anunciada no canal pequeno. Então, qualquer tarefa que vocês quiserem saber, vai estar no Cultos ao Vivo SA, que é a Santa Ceia online, né? Para a gente lembrar você que não congrega, você vai estar ceando comigo. E se possível, nós vamos fazer todo mês, a partir de agora. Não vou deixar vocês mais sem ceia. Não vou, porque vocês são ovelha minha. Vocês, quando eu morrer, eu vou ter que dar conta da alma de vocês. Vocês acham que é brincadeira? A cada palavra que eu disse aqui nesse altar, vocês acham que é brincadeira? É coisa séria demais. Não é brincadeira, não. Então, é muito sério ensinar e é muito sério você trazer palavras que falam que Deus falou. Então, é realmente complicado. Agora, preste bem atenção. Qual é o motivo, pastor Júlio, do afastamento? Eu falava de afastar na internet, afastar, e acabava que eu não conseguia dar essa amplitude. Aí, pela fé, venci um obstáculo, venci outro ali, venci outro pela fé nós chegamos aonde chegamos. O ministério, ele está numa fase de crescimento. Deus falou comigo: retoma, que eu vou dar a bênção. São centenas de pessoas novas dizimistas. Nós já ajustamos mais de 600 mil reais de investimento na clínica em menos de um ano. Então você imagina, a inveja vem como a inveja? Ela vem contra. Porque igual eu estava falando para vocês,
Tem pessoas que pregam, expulsam o demônio, mas é invejoso. Então, essas lutas de inveja, essas essas orações contrárias de feitiçaria, atingiu quem? Mais fraco, atingiu minha esposa. E nós resistimos tanto, tentamos, ela chorava, eu chorava, mas chegou uma hora que essas orações contrárias, elas batem naqueles que não estão em preparação. Como eu estava mais na obra, atingiu a minha casa. Praga nenhuma chegaram na minha tenda. Praga. Não feitiçaria de pastores e crentes e obreiros e missionários. É totalmente diferente. Então, o que está acontecendo? As pessoas querem ser igual a mim. As pessoas, ela tem um desejo de ser igual a eu. A inveja é isso. Ela quer ser você, mas ela não sabe explicar e nem eu tão ponto olhar para você e dizer, você está no patamar porque você sofreu. Ninguém sofreu mais na internet do que a nossa família. Nossa história é exemplo para qualquer um no Brasil. Nós somos uma família que tem um histórico de vida muito grande na internet. Sofrimento, superação. E ninguém vai chegar a esse nível. Pode tentar, mas não vão chegar. Porque nós fomos separados para avivar a doutrina do Senhor. Tudo que a gente pregava no passado, a gente continua pregando ainda. Mas o que eu quero trazer para vocês, qual que foi o despertamento de Deus para a minha vida? Se você não sabe, tem mais de 6 canais de pastores aqui na internet, 6 pastores, fazendo oração contra a minha vida. E veio a minha tona ontem, pessoas jejuando e orando, dizendo que eu sou um falso profeta, contra mim. Oração contra os falsos profetas. Vocês estão entendendo? Então, quando Deus olhou aquilo, Ele me avisou. Filho, estão contra você. Estão armando contra a tua vida. Então, aí foi que eu, depois vocês procuram na internet, vocês vão ver. Aí foi onde Deus falou comigo. As pessoas acham que só Deus só fala com eles. Deus fala comigo também, e nitidamente. Lembrando que o mundo perece por quê? Por falta de conhecimento da palavra. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra potestades e principados. O mundo está perdido. A igreja, de vez de juntar, ela está se espalhando. Nós estamos vivendo uma catástrofe mundial de espíritos enganadores, de contenda, confusão e tribulação e morte. Então, imagina se nós deixarmos o diabo tomar poder nesse sentido. Aonde estará a minha vida daqui uns dias? Voltando para o crime, voltando para as drogas, voltando a ser preso ou ser morto na favela, trocando tiro com a polícia. Então, quando o diabo se levanta com a Bíblia na mão, o que Deus faz? O Espírito faz. O Espírito faz o que ele fez com Jesus. Ele colocou dentro do coração de Jesus, olha, está usando o Salmo 91, salta daqui porque está escrito, dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os caminhos. Mas também está escrito. Então a gente tem que fazer, entendeu? Ele vem com Bíblia, ela vem com dentro também, mas a Bíblia de Lúcifer naquele deserto da Judéia era uma Bíblia carnal. Interpretava carnalmente, porque o diabo é carnal, além de ser espiritual, ele age na carne. E Deus age no espírito, porque Deus é espírito. Alguém sabia dessa? O diabo, ele ama a carne, ele não pode fazer as coisas do espírito. Ele não pode tocar no espírito, ele toca na carne. E a carne corrompe o espírito. Mas agora, Jesus não, ele é espírito. Mesmo ainda Satanás sendo espírito, ele não tem mais poder sobre o espírito, porque o espírito é vida do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, já está com saudade de ensino, né? Ai, que saudade de ensino, pastor. Olha aí o que o senhor acabou de falar, que coisa linda, eu não sabia disso. É isso. Um tem obras, o outro tem frutos. Agora, porque o espírito tem fruto? Porque é regado, é crescido, vai crescendo, e assim vai se tornando uma árvore frutífera. Então, automaticamente, o que devemos analisar? Que quando o inimigo vem com a Bíblia dele, nós vemos no espírito, com a nossa Bíblia no espírito. E a gente vê que realmente, pelo discernimento espiritual, a gente vê que não há uma junção
de homens de Deus na terra. Há uma separação. Deus não está se agradando dessas coisas. E os homens não enxergam isso. Que milhões de almas estão em jogo quando nós abrimos uma live, quando nós abrimos nossa boca, que a língua, ela chicoteia todo o corpo. Então é muito sério você pegar uma live de pessoas que querem ir para o céu e anunciar a eles coisas do seu próprio coração. É muito difícil você ter essa categoria de saber que você é um mestre ou um pastor, mas só porque você intitula pastor, você pode falar o que você quiser, sendo que temos leis e regras de nossas falas e falácias. Temos uma execução do juízo daquele quem falou primeiro, porque aquele que falou antes de mim nascer, quando essa Bíblia estava na mão de brasileiros, eu estava ainda nas drogas. Antes de eu nascer, esse livro já percorreu o mundo inteiro. Então, olha só o perigo que eu tenho quando eu tenho um canal na internet, quando eu tenho uma igreja aberta, quando eu tenho... Olha o perigo que eu estou correndo. É uma coisa que eu não venho adulterar, já está escrito, eu não posso apostatar na fé. Eu não posso fazer isso. Eu não posso pegar a palavra de Deus e rasgá-la e adulterá-la. Pois bem, então automaticamente esses tempos, o inimigo está furioso, porque eles acharam que o ministério ia acabar. Estava todo mundo assim dizendo, pronto, o pastor Júlio, a esposa separou dele, acabou, já era SA. Até fizeram um vídeo, vocês viram aí na internet, deu muitas visualizações, SA acabou, acho que vocês viram esse vídeo, há um ano atrás. Eu também achava que tinha acabado. Porque quando você deixa seu corpo, ele vai longe de você, porque a sua esposa é o seu corpo, quando ele sai, você sente vazio, você sente, como se fosse deixado para trás. Mas ninguém sabe, nesses um ano, o senhor Armando Leite sabe, o que o pastor Júlio passou fora do vídeo, fora da internet. Então fora da internet a gente tem uma vida. Eu era para me estacionar onde agora? Das drogas. Eu cheguei uma certa feita da minha vida em depressão, que eu disse, Manglete, vamos colocar a clínica em venda. Vamos colocar a clínica vendida. Nós damos para os pobres, a igreja me ajuda para me reconstruir minha vida, porque eu fiquei 10 anos. E era mais que o certo. Eu tinha que sair, eu não tenho casa para morar. Gastamos mais de 500 mil na clínica e eu não tenho uma casa para morar. Eu falei, eu preciso de uma casa, como que eu vou retomar minha vida? Eu vou virar mendigo? Eu não tenho famílias que podem me receber. Então, já estava tudo preparado para o ministério acabar. Tudo preparado. Mancledia foi atrás de um advogado, nós íamos atrás do advogado, e o ministério ia acabar. Vocês não sabiam disso. E eu chorando dentro da caminhonete, lembrando tudo que aconteceu, desde quando Deus me deu a promessa que eu estava em Caraguatatuba. Chorava, chorava, chorava. E quando nós fomos para decidir o fim do ministério, o Espírito Santo disse a mim, aquele que te chamou é fiel para concluir a obra. Esse símbolo, que é um dos símbolos, não é porque eu vou ser humilde, eu não estou falando nada. Esse símbolo para mim é um dos símbolos mais lindos que eu já vi na minha vida. Se vocês souberem de onde veio esse símbolo aqui, vocês nem imaginam. Esse aqui era o primeiro, né? O primeiro era uma espada. É um símbolo que é impressionante. Né? Depois teve muitas igrejas copiando a espada, descendo, né? As igrejas copiam muito essa espada, graças a Deus, né? Tem que tirar alguma coisa que veio do céu, né? E então, o que aconteceu, esse símbolo, quando eu estava naquela, esse símbolo apareceu de novo na minha mente. A espada descendo do céu. Se você pegar a parábola de Jesus, ele diz assim, ó, ele vai voltar e ele vai lidar com os administradores. Os administradores, todo aquele que ele dá uma obra na sua mão. Mas isso aqui não é um ministério. Igreja nunca foi ministério. Aonde está na minha Bíblia, na sua Bíblia, que igreja é ministério?
Igreja não é ministério, igreja. O que é um ministério? Você sabe? Você não sabe. Isso aqui não é um ministério. Isso aqui é uma patente de um lugar de separação dos santos, aonde executa a adoração, a glória, o domínio da verdade e a obediência dos mandamentos. Mas isso aqui não é um ministério. O que é um ministério? Ministério é tudo aquilo que você faz em nome de Jesus. Eu não posso amar isso aqui. Isso aqui é a patente da empresa. Entre aspas, que a igreja não pode ser empresa. Mas, igual eu falei no começo, se torna como uma. Isso aqui é uma patente, onde fala, a minha tribo é ISA. É lá que eu congrego. Mas não é o meu ministério isso aqui. O meu ministério é através da verdade, do poder e do arrependimento. Cada um tem o seu ministério, o seu chamado, né? Mas, pastor, o meu chamado é diferente do seu? Não pode ser. Cada um tem um chamado com ministérios diferentes, com ministérios diferentes. Porque um tem dom de profetizar, outro falar em línguas, outro tudo bem, claro, ministério, isso são ministérios, acabei de falar, que é aquilo que traz de Deus, que leva, que é línguas, profissão, tudo é ministério. Eu tenho o ministério de profetizar, eu tenho o ministério de curar, mas tudo isso é para se tornar um corpo só, um corpo, ou seja, Paulo disse, se vocês ficarem brigando entre vocês, como que o corpo de Cristo vai andar? Sabe que um é mão, outro é pé, outro é membro, outro... Então, Paulo falou, o corpo tem vários membros, cada um na sua função. Mas a cabeça é Cristo. E vou falar uma coisa, Jesus está com dor de cabeça. E por que Jesus está com dor de cabeça? Porque tomou conta, dentro do concílio dos santos, daqueles que profetizam santidade, a desordem, a calúnia, a mentira, a avareza, principalmente pelo dinheiro e pela fama. Então, Deus não está feliz com essas coisas. Sendo que nós queremos e lembramos que somos a igreja primitiva. Que se tivermos dois, damos um para quem não tem. Nós estamos no maior nível de desinflação de todo o tempo na história. E tem muita fome no mundo, principalmente na sua cidade e no teu bairro. Então nós temos que agora entender que tudo que a igreja fez, ela recebe, não é nosso. Não é nosso. As pessoas estão totalmente desequilibradas de saber que os apóstolos, tudo que eles pegavam, eles dividiam. O que comiam, um comia, outro comia. Tem muita gente passando fome. A igreja enriquecendo. As pessoas pegando dinheiro de dízimo e oferta para ficar comendo no shopping. Quantos retaliação eu estou tendo? Olha o carrão do pastor. Gente, esse carro não tem dízimo e oferta dele, já avisei milhões de vezes. O meu filho, para você ter uma ideia, o Abner, você viu que ele tem um probleminha. Quando eu vendi a minha caminhonete, eu comprei tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. Separou o dinheiro, deu 80 mil para cada um, eu e a Camila. Camila ficou com 80 e eu fiquei com 80. Então o dinheiro é meu. Tudo que eu tenho, que não tem muita coisa, é minha, do meu casamento. E as pessoas começam a dissipar más informações. Eu venho sofrendo até hoje e nem tudo o que eu tenho agora, que é de propriedade minha, eu posso ter mais. Então o ódio, a vingança dos homens. Então a clínica não é minha, ela é do Senhor. Eu acabei de tomar banho agora, eu disse para Deus, Senhor, eu estou aqui. Eu posso dormir tranquilo, saber que eu coloco o meu rosto aqui, ensinando, pegando para que as pessoas entendam que agora você que dizima, você que oferta, pode dormir tranquilo. O teu dízimo, senhora, está lá na clínica, hoje foi R$4.000 de compra. A portaria está sendo feita. Como eu disse, eu não moro lá. Eu não vivo lá. A minha vida é aqui. Eu sofro por um comer. Eu sofro para internos comer, beber e receber a palavra. Eu não tenho nenhuma participação de lucros alguma. E eu não quero ter. Amém?
Então, tudo que a igreja tem é da igreja. Então vamos que o respeito da igreja em relação à oferta, valores, nós estamos indo longe de Deus. Deus não está feliz com essas coisas. E a ISA, por que ela é odiada? Porque ela é muito sincera, ela é muito transparente. Eu já vi igreja transparente, mas igual a santidade e arrependimento não existe. E é um ministério sério, muito sério. Então, aonde nós vemos milagres, poder, maravilhas, homens, como agora, nesse exato momento agora, ao vivo agora, está o nosso irmão Isaías no campo, o irmão Ângelo. Nós temos um estatuto que se o pastor não sair para fora e não der todo o dízimo, dividir com os pobres, ele não pode ser pastor da ISA. Nós não queremos pastores que ficam dormindo. Por isso que muitas igrejas nos largou. A gente não pode, é muita pressão. Aí quando eles não aguentam a pressão, eles falam, Deus mandou separar, porque a ISA do diabo, nós é de Deus. Porque eles não aguentam a pressão. É todo dia na liganeira, pastor, fez toda a visita hoje. Pastor, a marmita está andando? Pastor, é o seguinte, é isso. É muita pressão. Pergunta para os pastores, porque eu digo fazer uma live só com os pastores da eternidade. É muita cobrança. E nós não podemos dormitar. Nós estamos no fim dos tempos. O Apocalipse, enquanto você está aqui, o vulcão está em erupção na Espanha. Então, é o fim do mundo. E não podemos cochilar. Não podemos dormitar. Então, eu vou trazer aqui na Bíblia Sagrada, o inimigo que se levantou contra mim. E Deus mandou eu esconder embaixo das suas asas, porque lá eu estaria seguro. Então, além de ser um pastor, eu sou uma alma, eu tenho uma alma dentro de mim. É por isso que eu tenho que amar meu próximo, é por isso que eu não posso defamar meu próximo, é por isso que eu não posso ir contra o meu próximo. Vocês lembram muito bem que um certo homem aí na internet falou que a Cleide desviava o dinheiro para a conta dela, porque tinha o nome dela na conta. Vocês lembram que a gente falou que a gente fazia lavagem de dinheiro? Vocês lembram disso? A gente foi, uma Cleide foi para a delegacia, fizemos um BO, a gente estava com a causa na mão, com as provas, ia dar um processo enorme para essa pessoa. O que a igreja fez? Todo mundo falando, um servo de Deus não coloca outro na justiça. Eu falei, vou perdoar. Tiramos o processo, pagamos R$3.000 para tirar o processo. Fora a gasolina que ele gastou, advogado. Mas as pessoas ainda continuam falando. Agora o erro está em mim ou está neles? Entende? Mas eu não acompanho esse tipo de pessoas. É que chega até mim. Eu nem gosto de ver. Porque eu estou numa fase onde eu quero crescer. Quando você entra numa live e você vê alguém falando mal do outro, você sai mal. Você sai sobrecarregado. Sabe? E só ele chora. O religioso é assim, ele bate, mas ele não sabe que também ele pode apanhar. Então quando a pessoa só bate, o que apanha não esquece. Mas o que apanha chora, e o que bate se alegra em sua ira. Então, as pessoas falam, uma palavra, gente, machuca. Tem palavras que eu posso chegar aqui e colocar o nome de um pastor e falar, para mim, eu ganhei inscritos e todo mundo concordando aqui no quadradinho. É verdade, é um safado, é um sem vergonha. Mas se o pastor vê esse vídeo, qual vai ser a reação dele? Eu vou entristecer, vai cair o semblante do meu irmão. E quando cair o semblante do meu irmão, eu já pequei contra Deus. A Bíblia diz, se aborrecer o teu próximo, você também já é homicida. Então vocês entendem a gravidade, que não adianta todo o trabalho, que não adianta eu profetizar, demônio submeter a mim, se meu nome não estiver escrito no livro da vida. Então, eu decidi, eu falei, eu não quero mais apanhar de tribulações.
Então, esse afastamento de lives, né? Enquanto eu estou aqui, por exemplo, ela está orando agora. Eu cuidei de vocês, eu tenho cuidado de vocês com muito carinho. Muito, só Deus, vocês é testemunha, a gente chora junto. A gente, quando você está triste, eu apareço na live, a gente sai todo mundo alimentado. Dentro do carro é que mais faço live. O dinheiro, gente, vai ficar aqui. Mas o amor, ele é eterno. E quando ele é sincero, ele é justificado no céu. Então tem um Deus muito grande e forte comigo. Aí vocês podem perguntar, tem os seguidores da Deus Amor e tem os seguidores da Universal. Qual é o verdadeiro Deus? Se eles pregam diferente. Aonde está Jesus? Responde você que está em casa. Se está na Deus Amor, do Universal não vai concordar. Vai? Você é inteligente, me responde onde ele está. Na Universal ou na Deus Amor? Aonde está Jesus? Me explique. Na Deus Amor ou na Universal? Aonde ele está? Mas se você pegar, encontrar uma irmã entrando no ônibus da Deus Amor, encontrar uma da Universal, elas não se dão paz do Senhor com amor, porque eles têm um espírito de levar placas religiosas e esquecer dos estatutos de Deus. E é isso que bilhões e bilhões e trilhões de crentes estão no inferno por causa da religião. E a religião, ela destrói a alma. Sendo que os dois era para estar pregando o mesmo evangelho, mas por falsos mestres e doutores estão com a mente confusa. Por isso que em Colossenses 2, isso aí não pode ter poder contra a carne, não proves, não toques. Então, onde está Jesus? Jesus, sabe onde Jesus está? Jesus está na caridade, além da doutrina, além da saia grande. Jesus está no amor ao seu próximo, ali está Jesus. Jesus está no abraço alcançado. Jesus está no choro, que você chora pelo seu próximo doente, ali está Jesus. Jesus está no amparo do órfão, ali está Jesus. Jesus está na visita aos encarcerados, ali está Jesus. Jesus está quando você entrega comida ao faminto, ali está Jesus. São justiças como essa que eleva a nossa gratidão a Deus e a atribuição daquilo que é eficaz ao nosso espírito. Ah, Jesus está aqui porque um demônio caiu. Não, Jesus não está lá, o nome dele que está lá. E é isso que eu quero que vocês entendam. Não é porque cai demônio na ESA que Jesus está na ESA, igreja. Não é porque toda a profecia que o pastor Júlio fala acontece que eu sou um homem de Deus. Negativo. Não é porque eu expulso o demônio que eu vou para o céu. Expulsamos o demônio em seu nome. Curamos os enfermos em seu nome. Afastai-vos de mim, pois não vos conheço, malditos. Placa de ministério não é nada. Mas por que Deus, muita gente sonha com esse símbolo no céu? É Deus mostrando, olha, aquele povo, eu tenho agradado dele. É isso. Aonde está esse povo? Tem que ter uma patente. Para mostrar o povo que leva essa patente. Porque quando tem a patente, tem regras e leis da patente. Do ministério. Doutrinas únicas. Dele, próprio dele. Então, igreja, nós temos inimigos espirituais que não dormem. Os nossos inimigos, eles não dormitam. Davi passou o que eu estou passando, o que eu já passo já desde quando eu cheguei no ministério, porque você pegar e ver todo o patrimônio da SA, ele é gigantesco. Um ministério que em 3 anos causou um poder, impactou o mundo e está impactando. Estamos a 1 milhão de inscritos, centenas novos dizimistas.
pessoas que dizimam e sentem alegria, testemunhos, curas, libertações e transformações de vidas. Não se pode negar que esse peso iria amedrontar a terra. E até aconteceu que Davi também, Davi por ser reinado na direção de Deus, ele fala sempre dos inimigos: Senhor, me prepara uma mesa perante meus inimigos, Senhor, me defenda de um homem violento que vem como sangue, porque Davi estava aprisionado no meio de reis. Os reis de Israel, reis de Judá, todos passaram por isso, porque Judá e Israel, um do norte e do sul, tinham o mesmo Deus, embora sejam separados dos seus reinos, quando as vestes foram rasgadas, mas era o mesmo Deus que operava em Judá e em Israel. Eles passaram provas, dificuldades, e todos tinham inveja de Davi. Olha o que ele diz em Salmos 86:14. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, as assembleias dos tiranos procuram a minha vida, homens que não têm consideração para contigo. Ou seja, se os homens tivessem essa consideração por Deus, eles não estariam me afligindo, eles não estariam falando mal de mim, e tampouco orando para que eu caísse. E foi isso que Davi está escrevendo aqui. Se eles tivessem consideração contigo, esses homens não estariam me procurando, esses homens não estariam querendo meu mal, mas eles não têm nenhuma consideração contigo, ó Rei de Israel, ó Rei eterno. Então, o que Davi passou? É isso. Entende? Irmãos, eu não sei até quando estarei na internet, mas eu tenho certeza que para mim não fazia falta. Por quê? Porque eu já fiz muito. Para mim, se amanhã ou depois, sei lá, fechar o ministério, se Deus permitir, eu não sairia triste, não. Foram centenas de pessoas salvas, e os ensinos vão ficar no canal aí, levando alegria para as casas. Se eu parasse hoje, já fiz muito. Mas por que Deus não quer que eu pare? Porque Deus não quer entregar os verdadeiros na mão dos falsos, de pessoas que não são sinceros, de pessoas que vão matar pessoas por ensinos de demônios. Deus não quer. Então nós continuamos, vamos indo, chorando, gemendo, tentando levar esse povo para o céu, porque eu também quero entrar. Então, esses afastamentos também é essa tese. Se eu vou levar o povo, eu vou estar na frente do povo. Mas para mim estar na frente, eu agora tenho que isolar lá atrás, tem que ser o último. Esse afastamento, eu estou sendo o último, porque os últimos serão os primeiros. Então, automaticamente, eu tenho que estar na frente, eu tenho que ser o último agora. Então, a minha separação de oração, de ficar com Deus, fazer dia de proibição e jejum, vou voltar a orar como antigamente. Porque Deus acredita em mim. O Senhor me escolheu para uma grande obra. E eu sinto essa unção, esse chamado. E todos vocês já sabem, não precisam nem provar, contra fato ou argumento. Está aí, os sinais estão aí há 5 anos. Sinais que não acontecem em igreja alguma. Como aquele sinal, se você não viu, vai lá ver no vídeo, aquela mulher que fica a marca da cicatriz aqui, ó, e vira um buraco na barriga dela. Então, nós somos, a igreja S.A., ela foi a única igreja pentecostal do Brasil a ter 5 vezes vídeos em alta na internet e no YouTube. Quem lembra disso? Ficamos 5 vezes lá perto de Felipe Neto. 5 vezes. Em culto, hein? Engraçado que foi culto. Então Deus fez, Deus colocou lá no meio dos grandes. Então, o que a gente precisa fazer? O que nós precisamos fazer? Eu já ensinei tudo para vocês. Sustentar o órfão, abraçar o mendigo, se preocupar com as pessoas que estão chegando, almas que estão indo para o fogo do inferno, se arrepender da prostituição, do adultério, se limpar. Se adulterou hoje, amanhã Jesus te perdoa. Vamos em frente, esquece o que você pecou, vamos de novo. Tenta de novo. Mas não desista.
Todo pecado é perdoável, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo, que muitos já pecaram. Muitos já pecaram. Todas as pessoas que dizem que eu sou um lobo, que eu tenho demônio, já pecaram contra o Espírito Santo. Eles não vão ser salvos. Já era. Porque eu não tenho demônio no meu corpo. Eu não fiz pacto com o demônio. Eu vi hoje um comentário que o cara fala assim: o pastor Júlio fez um pacto com o demônio dos mares. Olha isso. Olha isso. O que você tem que ouvir. Entende? Teve uma irmã que falou que, gente, para fazer pacto com Satanás, você tem que ir num lugar de bruxaria. Tem que fazer um pacto. Não é assim, não. Eu aceito Satanás. Eu não aceito isso, não. Tem que ter um sacrifício. Tem que ir lá na macumbaria, rasgar seu dedo. Aí, então, se o diabo está na minha vida, quem está me separando para orar, então? Se eu não tenho o Espírito Santo, por que essas almas que estão me assistindo, estão todas, quase a maioria delas salvas? Felizes? Libertas? Quem veio para libertar? E quem veio para destruir? Quem veio para dar amor e quem veio para dar ódio e vingança? Então, perderam a salvação. Infelizmente. Porque quando você agride o seu próximo, você está agredindo a Jesus Cristo. Então, o que eu ensino a vocês? Não falar mal um dos outros, meu irmão. Orar pelos que vos perseguem. Bendizer os que vos maldizem. E é isso que Jesus quer aprimorar na minha vida. Eu já amo. E Jesus quer que eu ame mais ainda. Então, nossos inimigos são espirituais. Então, você tem que ter uma vida de oração. Você tem que ter uma vida de renúncia. Porque senão, a queda ela acontece. É normal cair, pastor? Normal não é. Mas acontecimentos diários sem vigilância acontecem. Entende? Acontece. Né? O Paulo disse lá no livro de 1 Timóteo 6,12 que era o bom combate. Mas por que bom? Porque combater as trevas é bom, mas traz dores. Porque o mesmo homem que disse que era bom falou assim: eu não aguento mais. A minha graça te basta. E meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele também sofreu. O apóstolo Paulo também separava. Moisés também separava. E por quê? Porque quem nós estamos na frente da batalha, nós precisamos se revestir mais. Não é porque eu tenho os dons que eu tenho que ficar, já não preciso orar, não preciso jogar. Não, ao contrário. Aí que eu tenho que triplicar a oração. Porque as informações dadas do diabo será muito mais tenebrosa. Muito mais. Tá? Muito mais. E eu vou trazer para vocês depois, eu não quero que vocês tenham pressa, aguenta um minutinho, eu vou trazer para vocês o que Deus fez na minha vida. Fica aí. Eu estava em Caxias do Sul, vocês viram lá a inauguração. Eu estava com o propósito de separar. Um irmão, usado por Deus, me deu esse livro que chama O Homem Espiritual. Eles são 3 volumes. Eu ainda não sei, eu vi no sumário, é muito bom o conteúdo desse livro. Então esse livro ele tem todo o respaldo bíblico. Então, Deus me deu esses livros, foi um presente de Deus, porque eu pedi para Deus para me ser mais espiritual do que eu sou. E aí veio esse irmão com esse livro, olha que coisa tremenda. Então eu vou estar agora lendo esse livro, orando e lendo as escrituras bíblicas, nesse tempo de separação, nesses 3 volumes. Quero aprender mais, quero estar mais próximo de Deus, porque eu sei Jesus, eu não consigo fazer nada. Sem a mão do Senhor eu não sou nada, eu não posso nada, eu não posso fazer nada. Sem o Senhor, eu sou miserável, eu sou dependente de Jesus. Eu dependo do Senhor para viver. Eu não consigo nada sem a graça de Deus. Eu não consigo nada sem o Teu Espírito Santo. Nada. Se eu tivesse em Jesus, a morte me traga. Eu sou um miserável. Eu sou um pecador miserável. E de réu confesso.
Sou miserável pecador. Não sou melhor que nenhum pastor. Sou mais pequenino. Eu sou o pastor mais pequeno dessa internet. Não sou grande. Em humildade eu sou mais pequeno. Mas eu sou grande em valentia, sabedoria. Sou menino na malícia, mas adulto no entendimento. Então, nossos inimigos são espirituais. E vocês também têm que acreditar nisso. Né? Vocês têm que acreditar nessas coisas. Vocês têm que ficar firmes contra isso, porque nós estamos num tempo onde nós estamos brincando. E o que está acontecendo? O diabo, por que há tanto engano no mundo? Porque assim, funciona assim. Quando Jesus chega, ele deixa rastro. Alguém é curado. Quando o diabo chega, ele fica em silêncio. Vocês não estão vendo como o mundo está muito tranquilo? E a gente se pergunta, mas cadê a besta? Cadê o chip da besta? Está tudo tranquilo? Ninguém fala disso, os governos nunca falaram sobre isso. Está tudo parado, quietinho. Mas é quando está muito silêncio que o diabo vem trabalhando. Quando tem muito silêncio, vem coisa. Então, Satanás, ele está em silêncio no mundo. Ele não vai chegar e falar assim, ó, eu abri essa igreja, eu sou servo de Satanás, a paz de Satanás. Não. Ele vai vir assim, ó. Pai do Senhor, igreja, Deus abençoe, vamos cantar corinho. Fé, mas ele vai estar vindo no nome de Jesus. Se o falso profeta, o anticristo, vai fazer sinais e dizer que é o Cristo, quanto mais os pastores, as igrejas estão sendo abertas por Satanás. Quem está entendendo? Eu tenho muito pastor que fala de Jesus, mas é servo do diabo. E é isso que vocês não estão entendendo. Então, por isso que a salvação será muito difícil. Por isso que a salvação vai ser tenebrosa. E ainda está sendo tenebrosa. E ela é muito pequena, estreia. Aí João fala, não, provar os espíritos, porque até isso eles vão te enganar. Então, olha a sua situação. É difícil, são situações sombrias, situações de tribulação, perseguição, aflição. E ainda a gente tem que descobrir quem é verdadeiro. Então, onde está Jesus? No ministério do seu pastor. Onde coisas demônios caem? No jeito de pregar? Ou no jeito de viver? Pelas obras da caridade, do amor, da paz, de sustentar a fome do mendigo, de padecer por Jesus Cristo. Aonde está Jesus? Aí que vem a resposta. Quem está entendendo? É aí. E é aí que vocês deixam de ser enganados. Como eu, pastor Júlio César, que falo que em línguas, que Deus usa o meu corpo para dar revelações de palavras proféticas, que Deus cura, e falo que Jesus mandou, Deus a revelação no ensino, sendo que eu fico falando mal do meu próximo, sendo que eu quero o mal do meu próximo. Como eu tenho Jesus? É aí que o diabo ele tira a máscara. Odeio. Júlio César? O cara tira a gravata na hora. Eu odeio Júlio César! É aí que vocês veem a igreja que ele chegou dizendo, paz, Jesus não está em sinais, igreja. Jesus não está em ministrações. Pastor, mas a transformação de vida, como pode ser o do diabo? Sim. Sabe quem transformou? Sabe quem transformou? Muitos irmãos, a emoção, porque as ovelhas são o que o pastor é. Tá aí só porque ele pôs uma saia, isso é transformação? Transformação vem em obras. Aí, se o pastor é fofoqueiro, a irmã se torna fofoqueira. Se o pastor é amoroso, os irmãos, e aqui acontece isso, nós somos muito amorosos, um com o outro. A gente faz a obra de caridade. Quantos de vocês inscritos não fazem uma marmita para mendigo? Muitos fazem. Porque vai pegando o que o pastor é. Mas é porque usa uma saia, está livre? Não. Tem muita gente saiona, linguaruda, mentirosa.
Isso não é transformação. Mas para vocês que estão aqui, ó, sérios, nossa, é uma bênção esse ministério. Ele transforma, mas ele transforma o quê? Como que alguém tem poder de transformar? Leva o Espírito Santo, que ele odeia fofoca, contenda, ele odeia. Indiretas para o seu irmão, ele odeia. 7 coisas, Deus abomina, nenhuma ele odeia. Que é irmão contra irmão. Falar contra o seu próximo. Quem está entendendo? Então, automaticamente, nós estamos no Brasil. A terra onde os demônios enganam com o pentecostalismo barato. Então é por isso que muitos não vão conseguir entrar no céu. Por isso que eles chegaram lá dizendo, mas eu expulsei demônio em seu nome. Então a gente não pode apontar erro de ninguém. A gente não pode ficar falando mal de ninguém. E é isso que eu amadureci. É isso. Eu antigamente, quando comecei no ministério, era um menino, moleque. Lauriette, você está em pecado. Imagina a Lauriette vendo um vídeo meu e ela chorando. Tem que alertar? Eu tenho que alertar. Mas se for Deus mesmo que quis que eu fizesse, ia me preparar, eu e ela, olho a olho. Deus ia preparar. Agora eu ficar aqui, Lauriette, você está em adultério. Eu vou expor o nome dela e não adiantou nada. Largou do Magno Malta, mas não adiantou nada. Não foi por causa do meu vídeo. Então, são coisas que eu vou entristecer o meu irmão. Entende? Então tem que tirar a primeira trave do teu olho e falar assim, vocês não podem ficar falando um ao do outro. Todos vocês têm uma trave no olho. O que aponta é uma trave. E o que aponta tem um cisco. A trave é maior que o cisco. Por que o que aponta tem uma trave e o que é observado de longe tem um cisco? Porque ele já tem problema, ele já é sério, ele tem um problema, ele é pecador. Mas quando ele não aponta ninguém, um cisco é muito mais fácil de tirar do que uma trave. Entenderam agora? Então, já que a gente não aponta ninguém, nós temos um cisco. Vamos pedir para Deus tirar esse cisquinho do nosso olho. Né? Pedir ao Senhor para que tire. Né? Eu vejo pessoas na internet, vários canais, né, falando da minha separação. Um se titula pastor, os caras têm orgulho de falar assim, o cara não ganhou a esposa dele para Jesus, não ganhou nem a família dele. Gente, quem separou foi minha esposa, não foi eu separei dela. E cada um faz o que quer. Eu não sou obrigado a ganhar minha família. Eu não sou obrigado, cada um. Então se seu marido não é crente, sinal que você não é crente. Isso não existe. Cada um pague pelo aquilo que foi ordenado. E as pessoas parecem ter um orgulho de falar que eu me separei, que não era para chorar comigo. Segundo a Bíblia Sagrada, qual que era? Tem muitos canais, eu estava vendo aqui esses dias, se você colocar aí, tem muitos canais, e só de pastores e missionários. Entende? Somente isso. Né? Então chorar com os que choram. Chorar com os que choram. As pessoas ficam rindo de uma família que se destruiu. Enquanto eu choro todos os dias por falta da minha família, outros sorriem. E como podemos ser de Jesus se nós não estamos entendendo o que Jesus está sentindo? Jesus está chorando pelos lares que estão sendo divididos. Jesus está chorando. Enquanto nós, pastores, estamos rindo. Tá vendo? Olha aí, ó, o que aconteceu. Olha lá. Então a execução desse reino chamado céu é muito mais forte do que o reino terreno. Ele se divide as coisas da terra com as coisas dos céus.
E não podemos, meus irmãos, deixar com que essas coisas nos corrompem, levando em consideração o amor, a piedade, a misericórdia, a graça do Senhor. E é isso. Vamos em frente. A luta não acabou, só vai acabar quando nós morremos ou a trombeta tocar. Mas saiba que tudo aqui na terra vai passar. Tudo na terra há de passar. Tudo é soberba da vida. O teu carro vai ficar, a tua igreja vai ficar. Este livro, ele foi escrito em 2002. De 2002 para cá, quantos não morreram e esse livro ficou? Morreram e o livro está aqui na minha mão. De 2002, quantos mortes aconteceram no Brasil? Milhares. E eles continuam aqui. As coisas que se pegam ficam. E é temporais aos nossos olhos. Então, para quê? Para que nesse último minuto, é a única vida que a gente tem, nós vamos ficar fazendo a vontade dos nossos corações? Sendo que tudo é de passar. Sendo que tudo um dia vai acabar. Não compensa. Imaginar, por exemplo, eu, presidente da SA, começo a enriquecer com a igreja. E depois que eu descer a sepultura, o meu dinheiro, que era seu, de Jesus, na verdade não era meu, eu vou ter que dar conta. Ganhei o mundo inteiro. Tive carros, bons relógios, comi em pizzaria, churrascaria de alta qualidade, mas eu perdi a minha alma, que era o mais importante na minha vida. Então, os inimigos são espirituais e precisamos das armaduras. Lá em 1 Samuel diz: se Davi ofereceu, tu vem a mim com espada, com lança e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi tinha armas maiores do que a do gigante. E aqui, o gigante caiu com suas armaduras da terra. Então, precisamos das escadas espirituais, né, que dizem em 2 Coríntios 10:4, nossas milícias, nossas armas não são carnais, mas sim espirituais e poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Então, tudo que a gente passa, aflição, tudo que a senhora, o senhor que agora está me vendo, está passando neste mundo, o único jeito de você ficar firme é se separando na oração. Mas não uma oração de fariseu. Não, aquela que sobem no monte e ficam filmando. Estou aqui no monte. Não é essa. É a separação de você desliga o celular, aonde você fica só você e o Espírito Santo. Aonde fica só você e Deus. Só você e o Senhor no quarto, chorando, falando com Deus. Ali, o Espírito Santo vai tomar vocês, vai falar com vocês e vai fazer vocês vencer essa batalha através das armaduras celestiais. Então nunca desistam do céu. Jesus perdoa você. Ele te perdoa. Pastor, mas eu usei droga ontem. Pastor, ontem eu saí com uma prostituta. E daí? E daí que você saiu com prostituta? E daí que você usou drogas? E daí que você matou alguém? Volta de novo. Volta de novo. Volta, porque Jesus é misericordioso. O homem que dá um tiro na sua cabeça para te executar. Porque quando você sai da igreja, o seu pastor nem de visitar, visita mais. Mas, quando você estiver afastado de tudo e de todos, saiba de uma coisa: o Senhor jamais vai afastar de você. Então, pega firme essas palavras. Então, meus irmãos, precisamos dessa proteção que vem de Deus na hora da batalha. Porque os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar forte para aqueles
cujo coração é perfeito para com ele. Procedeste loucamente e deixa agora haverá guerra contra ti. Deus é forte para coração perfeitos. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que temos livre. O Senhor livre o conserva em vida, será abençoado na terra, e tudo não entregarás ao desejo dos seus inimigos. Então, tudo que você faz, tudo que você passa, temos o resultado disso, positivamente, através do choro e da oração. Não podemos deixar o inimigo vencer a batalha. Nós não vamos mais cair nos prazeres da carne. Vamos determinar essa vitória. Vamos vencer o diabo. Vamos vencer e mostrar para Satanás que ele é um derrotado, que nós temos o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. E é isso. Então, eu deixo um recado para vocês. Um dever de vocês. Está escrito em Joel 1,14. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores da terra, para o tempo do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejum, choros e pranto. Mateus 6,16. Quando jejuardes, não mostrais entristecido como os hipócritas, pois muda o rosto para aparecer aos homens que jejuem. 6,18. Para não parecer os homens que jejuas, mas o teu Pai que está em secreto, ele ouvirá. Então, converter coração e jejuar em secreto. Você e Deus. É individual. Então, eu não peço aqui que todos jejuem comigo. Não vou dizer isso, porque é individual. Eu não posso chegar aqui e falar para você, amanhã não vai jejuar. Não. Você tem que sentir o jejum. Senão você vai apenas é um seguidor de jejuadores. Eu não posso chegar amanhã você tem que orar. Não. Senão você vai orar por causa do homem, não por causa do sentimento, do amor que você tem a Deus de oração. É individual. A causa é individual. Antigamente era coletivo, porque era Israel. O coletivo hoje, mas não é mais coletivo. Hoje cada um é templo morado do Espírito Santo e deve fazer isso. Tá bom? Então fiquem firmes. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Eu vou estar postando os vídeos e para você ter uma ideia, olha como que eu sou bonzinho, né? Como que eu amo a Deus. Eu estou agora, né? Eu falei, Senhor, eles vão ficar sem ensino. Eu vou mesclando os sinos antigos e eu vou dar 15 ou no máximo 16 minutos de vídeo de ensino, mas postado. Eu não vou estar na live. Aí vou mandar o produtor fazer o ensino postado e vai ficar aí. Vocês vão ver, né? A gente vai colocar um chroma key aqui atrás, né? Que ele pediu para mim colocar para ele fazer o fundo, né? E vai ser tudo editado, tudo que eu falar ele vai estar escrito aqui embaixo. Coisa profissional, né? Então vai ser totalmente diferente, vai mudar, porque 16 minutos, se eu fizer uma hora, vai tomar muito do meu tempo. Eu não posso perder tempo. Eu tenho que ir para oração, eu tenho que ir para o jejum, eu tenho que ir para a palavra. Né? Então é isso. Tá bom? E é isso. Peço que vocês se cuidem, né? Que vocês se santifiquem, busquem a Deus e perdoa os que vos maldizem. Ore por eles. Né? Peça o Espírito Santo para que te dê força, te dê carinho, atenção. Então fique ligado que vai ser um ensino por semana. Vou falar, um ensino por semana, pode ser que a gente coloque as revelações, as coisas que aconteceu lá, mas é um ensino por semana, tá bom? Então, por favor, fica ligados. Eu vou ver se eu começo a fazer esses vídeos amanhã, não sei, mas fica ligado no outro canal, porque lá vou estar falando da ceia. Todo mês vocês vão cear comigo. A gente não vai deixar você sem ceia. Não vamos. Porque você não congrega. Se você não quis saber o pão, a Cleide já explicou aqui ao vivo. Então, por que eu estou separando? Porque Deus mandou. Então, essa separação minha vai fazer quando a árvore passar, o vento passar, eu continuar de pé.
E é isso que você tem que fazer também, né? E outra, olha, ontem e hoje eu não dormi direito, só para fazer, só atrás de clínica para comprar, chakras para comprar. Né? A gente vai vender, olha só, vocês veem que a gente não liga para nada. A gente vai vender o carro executivo da diretoria. Vocês têm noção disso? Que é o Audi. Nós temos um Audi A7. Carro muito bonito. Mas muito lindo o carro. Né? E esse Audi, ele custa 120 mil reais. Ele é 2011. Nós vamos vender ele para comprar chácara para as mulheres, para ajudar no pagamento da chácara. Você acha que a gente está preocupado em ter coisas? A gente quer ajudar almas. Já sabia que nós ia vender, uma hora tinha que vender. Olha a sinceridade dessa obra, gente. Que obra linda. Que obra linda, gente. Se fosse outro passo aqui, meu Audi não vai vender, não. Gente, não está preocupado com Audi. Não está preocupado com homens, com mulheres que estão no crack, na cocaína. Que eles venham ser salvos. Que eles consigam ter uma chance na vida deles. É isso que eu quero. Nós vamos vender o Audi, depois eu vou filmar o Audi para vocês verem. O Audi será vendido e quando a gente conseguir vender, a gente vai passar a nota do valor do Audi para a gente dar entrada na clínica das mulheres. E além, não vai ter nenhum retorno para a gente. Gente, sabe quanto você gasta por mês na clínica? 10 mil reais por mês, você que mantém isso. Agora, responde aqui embaixo. Alguém sabe quanto a clínica dá de lucro pra gente? Nada. Nem um centavo. Só prejuízo. Só despesa. Todo mês 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil. Todo mês. Hoje foi uma compra de R$ 4.154, é uma acreditar ao vivo. Eles lotaram a caminhonete só de compra. E a cada dia que chega mais interno, mais gasta. E eu vou colocando interno lá dentro. Ah, pastor, tem um cara que os caras querem matar. Põe lá dentro. Ah, pastor, tem um cara que tá... Manda vir, põe lá dentro. A gente só sofre. Entende? É uma obra linda. É uma obra como essa, hoje no Brasil, não existe. Guarda isso. Não existe, gente. Então amanhã, ou depois eu vou filmar o áudio para vocês verem. É um carro muito lindo, gente. Mas que carro bonito. Quando eu ando com ele, as pessoas param para tirar foto. E foi um carro que a gente tem há 2 anos. Uma Cleide está ao vivo, 2 anos que a gente tem ele, Cleide. Mas vocês nunca viram eu fazendo graça aqui. Falando, ó, carrão. Não. Nada. Tudo que é meu dos outros. Mas da igreja não deixa ninguém pôr a mão. Porque é do Senhor. Vamos vender. Para dar de graça. Nós estamos dando Audi para a obra. Nós mesmos estamos dizimando. Vocês estão entendendo? A diretoria está dizimando os pobres. Olha que loucura. Coisa que era da diretoria. Coisa que era nossa, que era para a gente viajar longe, nós estamos dando porque a gente está preocupado com as almas. Compramos uma van, 17 mil reais lá no sul, não dá lucro, a van está lá, só dá prejuízo, é motor, é freio, é pneu. Hoje compramos 4 pneus novos para a van. Hoje. Bom, hoje deve estar aí, aquele está aí, não estou mentindo. Está lá, que lucro dá aquela igreja do sul para cá? O que eu ganho com isso? Nada. Nada. Nada, nada, nada. Ainda falar que a gente está aqui para ganhar dinheiro do pobre, ficar rico. 2 anos que a gente tem o áudio. Falar uma coisa dessa, sendo que a gente sempre está sendo verdadeiro com Deus. Vocês não me conhecem, meus irmãos.
Quem fala mal de mim não me conhece. Não andou uma semana comigo. Não me conhece. E eu tenho ansiedade de falar, infelizmente. Vocês estão enganados. Não sou isso que vocês pensam. Que Deus abençoe. Quem aprendeu bastante, quem aprendeu. Então, a última live, antes da minha despedida aqui, então eu queria que vocês fizessem por mais de 1000 comentários. Vamos pelo menos a última, né? Fazer com carinho, já que você não faz nada. Comentem, né? Executam isso. E chega. Levantai as vossas mãos sem ira e sem contenda. Então, vamos se investir nas armaduras para a gente não falar mal do outro, para a gente ficar mais feliz com Deus, para a gente entender mais a causa do necessitado. Vamos ir para o céu. Acho que dá tempo ainda de nós ir embora daqui e ser salvo, né? Jesus está amando esse processo que eu estou iniciando e é o que eu quero, né? Para mim vai ser muito bom, está sendo bom já a minha, né? Vou estar lendo meus livros que Deus mandou, né? Os meus 3. E depois também, na hora que eu chegar, que eu voltar, eu vou passar para vocês o que traz esse livro. Eu sou uma pessoa muito chata com essas coisas de livro, né? Se eu ver que o livro não está batendo com o meu espírito, eu já paro de ler na hora, né? Mas foi muita coincidência, eu não acredito em coincidência, eu acredito nas coisas de Deus. Então, volume 1, 2, 3, vou estar lendo 1 a partir de amanhã. Eu não sei o que eu vou trazer aqui, né? O que vai trazer de ensino para mim, mas eu espero que, se for muito bom, eu vou estar trazendo para vocês também ler, tá bom? Aí vocês abaixam aí nos sites que devem ter, né? Alguém já leu esse livro, O Homem Espiritual? O autor é Whitman Nee, né? Eu não sei se vocês algum já leram, mas enfim, já recebi esse livro, vou estar lendo ele. E é isso. Que Deus, muita gente já leu, poxa, que legal, poxa, é bom, é forte, vou estar vendo. Muita gente já leu também, não? O Lucas leu lá, né? Então tá bom. Igreja, um abraço nos vossos corações. Lembrando, não pare de ofertar. Pastor, eu não sei a conta da igreja, eu sei, o Pix da igreja é 30528 470 1000 contra 93, tá bom? Tá bom? 30528 470 1000 contra 93, né? E tá tudo na descrição, todos os vídeos tá na descrição. Não pare de ofertar, não pare de ajudar. Nós precisamos. Quem vai estar feliz na hora que a gente conquistar a Clínica das Mulheres? Quem vai? É o meu sonho, nós vamos conseguir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está orando para Deus preparar a chácara. Imagina aquelas mulheres chegando, né? Magrinha, com um cachimbo de crack na mão, tá bom? Então deposita o teu dinheiro. Dá uma oferta de 10, de 5. Ô, pastor Júlio, ó, tenho R$6. Eu vou dar lá na Clínica das Mulheres. Tá aqui, manda para a igreja. Manda, porque todo o dinheiro seus da sede vai para o escritório da sede. E da sede não vem nada do meu bolso, é direto para a igreja, tá bom? Minha conta é totalmente parcial. Então, ajude o ministério a crescer mais e mais. Tem muita gente ofertando R$2, R$3, R$10. Hoje eu dou uma oferta especial. Meu 13º caiu, eu vou dar uma oferta de R$300. Glória a Deus! Eu vou dar uma de... Tudo é para eles, nada para nós, tá bom? Então é isso, tá bom? Continua depositando no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, tem o Mercado Pago e tem o PicPay também, se você quiser transferir para lá, também dá. Então vai ser muito bom você estar ajudando nessa obra, que mostra, né, para onde está indo o dinheiro, né? Mostra o cara saindo das drogas, a mulher saindo, e a gente vai fazer mais Cracolândia, e logo vocês vão ver vídeo meu aí na Cracolândia também, em São Paulo, né? A gente vai invadir a Cracolândia novamente, né, e tentar resgatar mais internos lá para a clínica, como a gente fez esse semestre passado. A gente parou de ir na Cracolândia por causa da correria. Mas a gente está indo para São Paulo, na Cracolândia, o único pastor que entra no fluxo sou eu, né? O único, isso posso confirmar para vocês, a única igreja que eles abrem o cone lá, vocês viram no vídeo, é a igreja SA, é os que eles respeitam muito. E olha que acabamos de chegar em São Paulo, né? Então eles respeitam muito na Cracolândia de São Paulo. Quando aí chega, oi, pastor Júlio, a SA, e a SA. E aí a gente abre os cones ali, a gente entra, né? Então é isso. Pastor, passe o seu Pix. Irmão, eu não peço dinheiro, eu não passo o meu Pix, está na descrição, eu não posso falar essas coisas. E também nem manda dinheiro para mim se Deus não te mandar, entende? Nem faça isso. Ora primeiro, antes de ofertar na minha vida, tá bom? Peça a Deus. Não fica aqui, pastor Júlio. Não, peça a Deus, se Deus falar no seu coração, sentir, aí você pode ajudar o homem de Deus, mas eu não estou aqui para isso, eu nem gosto de falar de dinheiro, então vou encerrar por aqui. Então, igreja, nós vamos para a Cracolândia.
fazer o teu trabalho, vai estar postando aí. E os ensinos vai durar 16 minutos no máximo. Vou ver se consigo colocar um relógio na minha frente para me acelerar nas conclusões. Então ela tem que ter começo, meio e fim, não é fácil em 16 minutos. Você sabe que Deus me usa muito no ensino, né? E 2.000 comentários vai ter? Eu acho que vai ter 2.000 comentários nesse vídeo. Eu acho que vai ter. Tá? Então, não fique, lembrando, cuidado com os falsos profetas, né? Eu já avisei vocês. Cuidado. Pastor Júlio, o senhor não está mais fazendo ensino. Eu não vou estar dando ensino uma vez por semana, tá bom? Vocês vão ver nos ensinos antigos. Tá? Pega a Bíblia e vê os ensinos antigos. Entra no computador, vê lá vídeos e vai passando. Ensina. Ó, por exemplo, ensino Pastor Júlio sobre crescimento espiritual. Tem inveja, tem tudo. Tem todo o tempo que você precisar, tem aí no seu computador. Um abraço a todos. Até a próxima volta. Deixa lá que vou entrar na olaria agora. Desça a casa do oleiro, né, Jeremias? Está na hora de Jeremias descer a casa do oleiro. E eu vou lá ver a mão do Senhor moldando a minha vida. E eu tenho certeza que quando eu vou chegar com muito mais eficiência, vou chegar com muito mais amor, com muito mais sabedoria. Eu tenho certeza que eu vou chegar mais magro, tenho certeza que eu vou estar jejuando bastante. Então, muito jejum, muita oração, muita dedicação, vou chorar, o que seja, eu vou gritar no meu quarto, mas eu quero que Deus me responda. Então, chega de sofrer pela vida na vida e eu tenho certeza que vai fazer bem para mim, né? Mas agora esse velho está chorando porque eu sinto saudade de vocês. Vocês são os únicos amigos que eu tenho. Mas fiquem firmes para eu voltar. É só um momento. Isso vai passar. Então se cuidem. Promete que vão se cuidar. Se vocês prometerem que vai se cuidar, eu fico feliz. Aí eu vou com muito mais calma, não vou muito preocupado. Então, eu preciso que você se cuide. Tá bom? Só isso. Tá bom? Se cuide. Tá bom? Quando vocês estiverem tristes, lembre que eu vou estar orando por vocês. Tá? É por isso que eu tô chorando. É live. Eu vou estar postando os vídeos. Mas em live a gente não vai se ver assim no mesmo momento, no mesmo horário. Isso faz a gente sofrer um pouco. Mas se cuidem. Promete pra mim que vai se cuidar? Então se cuidem. Tá? Vamos ver os ensinos antigos. Pegam a caneta, o lápis, o papel, enfim. É hora de enfrentar o que foi destinado a mim. Que é o que eu vou fazer, vou obedecer o Espírito Santo. Um abraço, beijo, continua ofertando e comente aqui nesse último vídeo. Todos vocês, eu queria agradecer a Deus por estar de pé e por vocês fazerem parte da minha vida e eu fazendo de vocês. E é isso, o amor ele tudo supera, tudo suporta. Um abraço a todos, Deus abençoe, ficam na paz do Senhor Jesus, tá bom? Paz.